pessoal, bom dia! Hoje nós vamos dar início a mais uma aula. Hoje a nossa aula é de matemática, que tem como tema composição e decomposição por adição e multiplicação, tá certo? Então, como a gente vai aprender isso? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos e eu espero que esclareça, tá bom? Na cabeça de vocês, sobre o sistema de decomposição por adição e multiplicação, tá certo? Então, vamos lá. Na questão A, a gente tem o seguinte número. 253. Esse número, ele é formado por 3 algarismos, não é isso? Ele é formado por 3 algarismos, o 2, o 5 e o 3. A gente tem aqui uma classe, né? Cada classe é dividida por 3 ordens. Então, a nossa primeira ordem aqui é das unidades, a segunda da dezena e a terceira da centena. Então, se o 2 está no grupo, na ordem da centena, então eu tenho o que aqui? 2 vezes 100, 200, não é? Então, o 2 está correspondendo ao número 200. Aí eu vou colocar mais, porque a gente está fazendo a decomposição por adição, tá bom? Mais. O 5 está no grupo das dezenas, não é? Então, 10 vezes 5, nós temos o quê? 50, né? O 5 está representando 50 unidades. Mais... temos aqui o 3, que está na ordem das unidades. Então, 3 vezes 1, 3. Temos aqui a decomposição por adição, tá certo? A gente decompôs esse número, né, 253, e ficou assim, 200 mais 50 mais 3. 200 equivale ao 2, que está no grupo das centenas. 50 equivale ao 5, que está no grupo das dezenas. E o 3 equivale ao 3 aqui de cima, né, que está no grupo das unidades. Então, como a gente vai fazer no sistema de decomposição por multiplicação? A gente sabe que a unidade equivale a 1, não é isso? As dezenas equivale a 10 unidades. E o grupo das centenas equivale a 100, né? Uma centena a 100 unidades. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos prestar atenção. O 2, eu vou pegar o 2, né, que é o nosso primeiro número, o nosso primeiro algarismo do número, o 2, e vamos fazer vezes quem? Vezes 100. Por quê? Porque o 2 está na ordem das centenas. Então, 2 vezes 100 vai ser o quê? 200, não é isso? Mais... aí temos aqui o 5, vamos pegar o algarismo 5, vezes quem? Vezes 10, porque ele está no grupo do quê? Das dezenas. Mais um número, né? O algarismo 3. 3 vezes quem? 3 vezes 1, porque ele está no grupo das unidades. Então, está aqui a decomposição, né? Pelo sistema de multiplicação, tá certo? Temos aqui o de adição. E temos aqui pelo sistema de multiplicação, tá bom? São essas duas formas que nós conseguimos fazer a decomposição, tá certo? Pessoal, agora nós vamos fazer a letrinha D, né? Vamos resolver pelo sistema de decomposição por adição e multiplicação, tá certo? Então, vamos lá. Na letra C, a gente tem o seguinte número, 57.980. Aqui a gente tem quantos algarismos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos, 5 ordens, né? Então, a gente sabe que a cada 3 ordens, a gente tem uma classe. Então, nessa primeira aqui, a gente tem a classe o quê? Das unidades simples, não é isso? E nessa segunda classe, nós temos as unidades de milhares. Tá certo? Então, vamos lá. Para fazer o sistema de decomposição por adição, a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que o 5, ele está em qual ordem? Ele está na ordem, na quinta ordem, né? A quinta ordem corresponde ao quê? A dezena de milhar. Então, se eu tenho 10, a dezena de milhar equivale a 10.000, não é isso? Então, nós temos o 5 vezes 10.000, que é a mesma coisa que 50.000. 50.000, tá certo? Mais o 7. O 7 aqui
ele está representando o quê? 7 unidades de milhares. Então, é o quê? 7 vezes 1000, 7.000, não é assim? Mais quem? O 9. O 9, ele está na terceira ordem. A terceira ordem, né, corresponde ao quê? A centena. Então, o 9 aqui, ele vai estar representando o quê? 9 vezes 100. Que é a mesma coisa que 900, tá certo? Mais o 8. O 8 está correspondendo a quem? Qual ordem? Está na segunda ordem. A segunda ordem é a ordem das dezenas. Então, 8 vezes 10, 80. Mais o 0, ele corresponde ao quê? A ordem das unidades, não é isso? Então, nós temos aqui a ausência de unidades, 0. Então, aqui está a nossa decomposição por adição, tá bom? Essa aqui é a nossa decomposição por adição. Nós temos aqui as unidades, temos aqui as dezenas, as centenas, as unidades de milhar, né? Unidade de milhar, e aqui o 50.000, a dezena de milhar, tá bom? Então, sabemos que a unidade, ele corresponde a 1, não é assim? Dezena corresponde a 10, centena corresponde a 100, a unidade de milhar corresponde a 1000, não é isso? E a dezena de milhar corresponde a 10.000. Não é assim? Então, o que é que a gente vai fazer agora para fazer a decomposição por multiplicação? A gente vai pegar o algarismo, no caso aqui o primeiro algarismo, que é o 5. 5 vezes quem? Vezes 10.000, porque ele está no grupo, né? Está na ordem das dezenas de milhares. Uma dezena de milhar equivale ao quê? A 10.000. 5 vezes 10.000 mais, eu coloco o sinalzinho de mais, e pego qual algarismo? O 7. O 7, ele está em qual ordem? Está na quarta ordem, né? No caso aqui, ele vai representar o quê? As unidades de milhares. Então, quanto que é uma unidade de milhar? Uma unidade de milhar equivale a 1000. Então, vai ser 7 vezes 1000. Mais o 9, ele está na ordem, né? Ou na classe. Na classe não, na ordem ou no grupo, né? Desculpa. Das centenas. Então, vamos pegar o 9, baixar aqui, vezes quem? Uma centena equivale a quanto? A 100. Então, 9 vezes 100. Mais, pegamos o 8, que ele está na ordem das dezenas. Baixamos o 8 aqui, vezes quem? Vezes 10, né? Ele está na ordem das dezenas. Então, vezes 10. Mais quem? Mais o 0. O 0, ele está na ordem das unidades simples, né? Está na classe das unidades simples, representando o que? As unidades. Então, 0 vezes quanto? Vezes 1, porque ele está na ordem das unidades. Tá certo? Então, tá aqui a decomposição pelo sistema de multiplicação, tá bom? Nós fizemos a de adição e a de multiplicação. Né? A decomposição deles ficam assim. 5 vezes 10.000, porque o 5 ele está na dezena de milhar, né? Está na classe das unidades de milhares. Então, o 5 ele está representando o quê? 5 dezenas de milhares, que é a mesma coisa que 5 vezes 10.000, né? Assim, o 7 ele está representando o quê? As unidades de milhar. Então, temos 7 vezes 1000, né? Uma unidade de milhar corresponde a 1000. 7 vezes 1000. O 9 está representando aqui as centenas, não é isso? A gente baixa aqui. Quanto que vale uma centena? 100. Então, 9 vezes 100, que equivale a 900. O 8 equivale aqui a dezena, não é isso? Que é a mesma coisa que 8 vezes 10, que dá 80. E temos aqui o 0, que ele está nas unidades, não é isso? A unidade é o quê? 1. 0 vezes 1, 0. Então, esse é o nosso sistema
de decomposição por multiplicação. Pessoal, então, para finalizar, eu trago aqui a nossa última letra, né? A letra D, que tem como número, né, correspondente 954.490. Aqui nós temos o quê? Duas classes, né? A classe das unidades simples e a classe das unidades de milhares, não é isso? Então, aqui nós temos duas classes. A primeira classe das unidades simples, e a segunda classe das unidades de milhares, tá bom? Aqui nós temos nós temos 6 algarismos. Cada algarismo corresponde a uma ordem. E a cada 3 ordens nós temos uma classe, né? Assim como a gente está aprendendo. Então vamos lá. Aqui, nessa primeira ordem, nós temos as unidades, as dezenas, as centenas. Nessa unidade de milhar, que é a segunda classe, nós temos o quê? A unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, esse 9 equivale o quê? A centena de milhar. É a mesma coisa que o quê? 900.000, não é? O 9 vezes quanto? 100.000, não é isso? Nós botamos 900.000, né? Porque ele está no quê? No grupo na classe das unidades de milhar. E ele está na sexta ordem. Então, quando está na sexta ordem, equivale o quê? A centena de milhar, que equivale a 100.000. Então, o 9, ele é o 9 vezes 100.000. Então, vai ser o quê? 900.000. Mais quem? O 5. O 5, ele está na dezena de milhar. Então, o 5 aqui equivale a quanto? 50.000, não é isso? Mais o 4, ele está o quê? Nas unidades de milhares. Então, aqui vai ser o quê? 4.000, não é? Mais o 4 aqui, ele está nas unidades simples, na classe das unidades simples. Está na terceira ordem. Então, aqui ele vai ser o quê? Equivale a centena. Então, 4 vezes 100, 400. Mais o 9 corresponde ao quê? A dezena. Então, 9 vezes 10, 90. Mais o 0. O 0, ele está na ordem das unidades. Então, 0 vezes 1, 0. Então, aqui nós temos nosso primeiro sistema, né, de decomposição, que é o de adição, tá bom? Primeiro, para fazer isso, vocês têm que saber as classes, né? Quantas classes o número tem e saber em qual ordem, né? As ordens deles, né? Dos algarismos, tá bom? E agora, nós vamos fazer o sistema de decomposição por multiplicação. O 0 está correspondendo à unidade, o 9 à dezena, o 400 à centena, 4.000 equivale ao que? A unidade de milhar, o 50.000 está valendo o que? A dezena de milhar, e o 900.000 a centena de milhar. Centena de milhar é a mesma coisa que o quê? 100.000. Dezena de milhar é a mesma coisa que o quê? 10.000, não é assim? Unidade de milhar equivale a 1.000, né? Centena equivale a 100, dezena a 10 e unidade a 1. Então, a gente tem que saber disso, tá certo, pessoal? Vocês coloquem uma coisa na cabeça de vocês, que a gente tem que aprender isso. As classes e as ordens, tá bom? Para poder fazer a decomposição, tanto pelo sistema de adição como de multiplicação. Então, nós vamos pegar agora o primeiro algarismo do número, né, que é o 9, e vamos baixar aqui embaixo, tá bom? Vezes quem? Ele está na
ordem, né, na classe dos milhares. E qual a ordem? A sexta ordem corresponde ao quê? A centena de milhar. Vezes quem? 100 mil. Porque ele está no grupo, né, na ordem das centenas de milhares, tá bom? Aí eu vou baixar agora o número, aí eu boto o sinal de mais, o número 5. 5, ele está em que grupo ou em que ordem? Está na ordem das dezenas de milhares, né? Então, a gente faz vezes quem? Uma dezena de milhar corresponde a 10 mil. Então, coloca 5 vezes 10 mil. Vamos baixar agora o 4, né? O algarismo 4. O 4, ele está em que ordem? Está na ordem do quê? Das unidades de milhares. Uma unidade de milhar equivale a 1000. Coloca vezes 1000. Mais quem? Vamos agora para a classe das unidades simples. A terceira ordem da classe das unidades simples está correspondente ao que? A dezena. Desculpa, a centena, não é isso? Está correspondente à centena. Então, a gente vai baixar o 4. Vezes quem? Centena corresponde a 100, não é isso? Corresponde a 100. Então, 4 vezes 100. Porque o 4 está na ordem, né, das centenas. Mas, olha como está ficando grande, hein? Nossa decomposição por multiplicação. Mas, nós vamos baixar agora o 9. O algarismo 9, tá certo? O 9, ele está em que ordem? Está na ordem das dezenas, né? Dezena corresponde a quanto? A 10. Vamos fazer o quê? 9 vezes 10. Mais quanto? Vamos pegar o algarismo. O algarismo 0, né? Que está na ordem das unidades. Então, 0 vezes quem? A unidade equivale a 1, né? 0 vezes 1, que dá igual. Então, está aqui, né, a nossa decomposição pelo sistema de multiplicação, né? A gente vai fazer esse esquema, tá bom? Cada número que eu representei aqui foi representado tanto pelo sistema de decomposição pela adição e pela multiplicação. E a composição é o quê? É os algarismos que formam os números, né? Então, ó, a composição são os algarismos. Ó, aqui temos quantos algarismos? 6 algarismos. Temos quantos algarismos diferentes? 5, né? Porque o 4 repete 2 vezes. Então, através dos algarismos, a gente faz a composição de qualquer número, né? Quais são os algarismos? Do 0 ao 9, tá bom? Então, compreenderam? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, um pouquinho sobre a nossa aula, sobre o sistema de composição e decomposição através da adição e multiplicação, tá certo? Pois um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.